Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente. É o nosso TPM Podcast. A palavra TPM está gerando aí alguma curiosidade. Será que esse negócio de TPM é coisa de mulher? Não. Nós vamos falar sobre a teologia prática e a mentoria. Esse é o assunto do nosso podcast. Essa é a temática. A teologia prática é a maneira que a teologia encontrou de ser aplicada à vida diária, à vida cotidiana, aos problemas do dia a dia. E a mentoria é o acompanhamento de pessoas, a orientação. Todos gostariam de ter um mentor. E a nossa mentoria é voltada para a teologia prática e a teologia prática voltada para a mentoria. E nesse primeiro programa, gente, nós temos o prazer de receber aqui o nosso querido Ramon Lopes. Ramon, presidente do Presbitério de Bom Jesus do Itabapoana e também pastor da segunda igreja presbiteriana aqui da cidade. Então, Ramon, muito bem-vindo aqui. Quais são as suas primeiras palavras nesse primeiro podcast, na abertura aqui do nosso projeto? Pois é, Paulo, para nós é motivo assim de muita alegria poder estar participando desse projeto que nasceu aí no seu coração, né? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui com você. Você é gente da melhor qualidade, um grande amigo. Temos pouco tempo de convivência, mas nesse pouco tempo que a gente tem, eu acho que nós nos fizemos grandes amigos, né? Parceiros. Que bom. Ô, Ramon, pra gente é uma alegria ter você aqui conosco. A abertura do podcast com uma pessoa que é um amigo, um parceiro. O podcast aqui é uma conversa, um bate-papo bem leve. A gente procura trazer aqui não só conhecimento, mas um conhecimento prático, ou seja, como é que a teologia desce para a vida diária, desce para o cotidiano. E hoje, a abertura do nosso podcast, a temática central é a relação da teologia prática com o discipulado. Por que escolher esse negócio de discipulado? A gente já falou um pouco do que é a teologia prática, mas, Ramon, diz aí pra gente como é que você vê o discipulado. O que é o discipulado? Olha, Paulo, e essa, para mim, é a grande temática, né, da Bíblia, depois da salvação. Porque somos salvos para realizarmos um trabalho. O Senhor Jesus, ele tem uma missão para nós nesse mundo, né? E essa missão é que cada um de nós, não apenas os pastores, mas cada um dos seus seguidores, dos seus servos, tenham o compromisso, né, de poder fazer novos seguidores de Cristo. Porque se essa obra parar, se não houver continuidade dela, a igreja morre. Então, a igreja não pode morrer. Ela precisa estar sempre se refazendo. E a igreja está sempre se refazendo com novos discípulos, novos seguidores de Cristo, que são feitos por aqueles que estão no caminho, né? Então, quero citar aqui um texto bem conhecido, né, para fortalecer aqui para nós aqui a ideia do discípulo, né?
Jesus, lá em Mateus 28, verso 19 e 20, ele deixa muito claro, ele manda a gente ir. Ide, portanto, fazei discípulos. Discípulos aqui são os novos seguidores de Cristo, de todas as nações, não apenas de um determinado lugar, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele disse, vos tenho ordenado. Então, é uma responsabilidade muito grande que o Senhor Jesus delegou à sua igreja, aos seus seguidores, de que estejam sempre indo e fazendo novos seguidores e ensinando esses novos seguidores, treinando eles para que eles, por sua vez, possam também fazer seguidores de Cristo. É muito legal essa definição, porque parte da Bíblia, e partindo da Bíblia e das palavras de Jesus, né? Isso daí nos dá uma segurança por onde nós devemos caminhar. E isso é a essência da teologia prática. A essência da teologia prática é o dia a dia. Ou seja, como que a teologia pode ser praticada no dia a dia pelos discípulos. E formar discípulos de Cristo, alguns podem pensar que é uma tarefa muito fácil. A gente vai lá e fala, ensina, faz aquela escola bíblica dominical, né, como muitos chamam aí, ou então aqueles treinamentos, como se fosse dar uma aula. Fazer discipulado é dar uma aula? Hein, Ramon, o que é que você acha? Com certeza não, né? Fazer discípulo é algo demorado. Demorado. É algo bem demorado. Não é algo que você faz assim, né? Num piscar de olhos, com uma aula, um treinamento, uma lição. Não. Você veja bem, né, Paulo? Jesus, ele preparou os seus primeiros discípulos durante um período de cerca de 3 anos. 3 anos comendo, viajando, ensinando, né? A todo instante, na convivência, na relação, no relacionamento ali. Ele pega aqueles primeiros seguidores e ele vai caminhar com eles, né, na Galileia, viajando, né, e aplicando vários ensinamentos cotidianos do dia a dia como lições práticas, né, de ensinamentos, princípios teológicos para a vida deles e para a vida da igreja. Então ele fez isso durante um período razoável aí de 3 anos, né? E com certeza ninguém vai conseguir fazer um novo discípulo de Cristo, né, com pouco tempo, com uma aula, uma lição, de maneira alguma, né? Exatamente. Você tocou num ponto aí, Ramon, que eu acho importantíssimo, que é a questão do relacionamento. Eu já vi uma pessoa definir discipulado assim, dizendo que discipulado é vida na vida. Sim. Ou seja, relacionamento. É o contato diário, é caminhar junto e, como você bem pontuou, por muito tempo. Por muito tempo. Então, se discipulado passa por essa questão de relacionamento, como é que esse relacionamento vai influenciar a vida da pessoa para que ela se torne semelhante a Cristo? Porque formar discípulo de Cristo é tornar alguém semelhante a Cristo. Sim. Como isso acontece por meio do relacionamento? É bom a gente explicar, né, que relacionamento por relacionamento apenas não vai gerar muita coisa, não. É preciso que esse relacionamento ele seja desenvolvido a partir de princípios
que nos vêm da palavra de Deus, princípios que nos vêm dos ensinamentos de Cristo. Por isso que ele foi muito enfático, né, quando ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esse relacionamento ele tem que ser construído a partir de princípios. Princípios que foram estabelecidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, né, que vão nortear a nossa vida como seus seguidores, que precisam ter um referencial, um diferencial para suas vidas aqui nesse mundo. Não pode ser apenas qualquer ensinamento. Eu não posso, então, discipular com algo que venha da minha cabeça, de alguma ideia que eu tenho. Não. O que tem sido muito comum às vezes, né? As pessoas têm umas ideias bacanas até, interessantes. Boas ideias. Às vezes até chamam a atenção, mas não serve para aquilo que nós estamos abordando aqui. Certo. Então, esses princípios, que a gente poderia dar o nome de princípios bíblicos teológicos. Sim, claro. São ensinados vida na vida, sim, no relacionamento do cotidiano, do dia a dia. E a gente vai vivendo e mostrando com a nossa vida para o discípulo como é que ele tem que viver. Exatamente. Tem um livro muito interessante de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão já falecido, né? Há muitos anos, na época do nazismo, né? Ele tem um livro, O Preço do Discipulado. Ele fala de um termo lá interessante, graça barata. Essa graça barata é exatamente a ideia para uns de um evangelho onde a pessoa não precisa mudar nada na vida dela. Um evangelho água com açúcar. Um evangelho água com açúcar, um evangelho meia boca, né? Um evangelho sem sal. Né? Eu conheço. É uma teologia que às vezes até está sendo ensinada, mas que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Uma teologia que ensina a pessoa a buscar ali o perdão sem o arrependimento, por exemplo. A pessoa quer o perdão, mas não quer se arrepender verdadeiramente. Ela quer o perdão, mas ela não quer mudar de vida. Não quer mudar de vida. Esse é um exemplo que Dietrich Bonhoeffer discute. Da graça barata. Da graça barata, né, por exemplo. Né? Aí você já tocou em um ponto teológico importantíssimo, que é a questão da graça. Sim. Vamos lá, Ramon. Como é que a gente pode definir, em termos teológicos, a ideia da graça? Não a graça barata, sim, mas a graça de Deus na vida do ser humano, para a vida do ser humano. Pois é, a graça de Deus, ela pode ser definida, né? E uma definição bem comum, mas bem interessante, como um favor que Deus concede ao pecador, ainda que ele não mereça, e não merece mesmo, e nunca vai merecer. Nós vivemos, né, numa sociedade meritória, onde as pessoas geralmente estão acostumadas a achar que elas merecem sempre alguma coisa, ou receber alguma coisa por mérito, não é? É a meritocracia. A meritocracia, exatamente. No caso que nós estamos falando aqui, a graça de Deus ela não tem nada a ver com a meritocracia, porque nenhum pecador merece, né, ser favorecido, beneficiado, abençoado, né, pelo Senhor, né? Porque somos todos pecadores e a Bíblia deixa isso muito bem claro, né? Todos pecaram, né? Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que possa chegar para Deus e dizer, olha Deus, eu mereço. E geralmente as pessoas acham que elas merecem. Então a graça de Deus é esse favor que Deus dispensa ao pecador, ainda que ele não merece, ao oferecer o que ele tem de melhor para o pecador, que é a reconciliação com ele mesmo, através de Jesus Cristo, o Filho bendito que ele nos deu, que veio a esse mundo para ser
o nosso Salvador e Senhor. Veja bem, Ramon, cara, eu tenho um curso sobre discipulado, chamado o Discipulado no Novo Caminho. Sim. O Discipulado no Novo Caminho. E nesse curso eu abordo muito essa questão da meritocracia. Como que o discipulado do antigo caminho, baseado em regras, baseado em leis, baseado em barganhas, Sim. Tem ensinado muita gente a viver uma vida aparentemente com cara de cristã, mas que verdadeiramente não é cristã. Sim. Porque é um discipulado baseado na meritocracia. E nesse curso eu explico muito bem essa questão de como a meritocracia tem entrado na igreja, no meio evangélico, e as pessoas acham que elas merecem alguma coisa porque elas estão pagando um preço. Uhum. Né? Então elas se entendem como no direito de receber a medalha de honra ao mérito, né? É como se fosse aquela ideia da penitência, né? Praticamente, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou me sacrificar por algo para receber um determinado benefício, né, da parte de Deus, né? E quando a gente entende a questão da graça, isso muda completamente a nossa ideia, a nossa visão de cristianismo, de vida cristã, né, de sociedade, porque tudo é pela graça de Deus. Tudo graça. Pela graça de Deus. Eu quero aproveitar aqui, Ramon, e fazer um parênteses. A gente parou aqui agora, mas eu quero fazer um parênteses para dizer que esse podcast, o TPM Podcast, tem o apoio de várias pessoas. Sim. Nós temos recebido apoio concreto para estar aqui nesse lugar e é muito legal. E eu quero dizer e agradecer muito ao Boixá Energia Solar, sim, que tem ajudado a gente, parceiro aí nesse projeto. Quero também falar da doutora Agnes Egito, com o seu consultório odontológico. Excelente dentista, viu? Excelente dentista, que tem parceira nossa, muito legal em nos ajudar. E também da Casa e Cor, onde é fácil pintar, onde é lindo pintar. O Messias, gente nosso fina, parceirão aí. Então essa galera e mais outras tantas pessoas que estão aí nos ajudando. Então esse podcast, ele caiu na graça das pessoas. A gente está falando de graça, então o podcast caiu na graça dessas pessoas, pessoas maravilhosas, todas elas que estão nos apoiando. Um abraço para cada um dos patrocinadores aí, viu? Parceiros, gente muito boa do nosso coração. Mas voltando à questão da graça, a graça do discipulado não é barata. Não, de maneira nenhuma. Não é barata. Dietrich Bonhoeffer, ele faz essa crítica mesmo a pessoas que querem viver com Deus, mas elas não querem se submeter a Deus. Exatamente. Elas querem viver de uma maneira que do jeito delas. Nada lhes incomode, né? Elas não podem ser cobradas, essas pessoas não podem ser exigidas de alguma maneira. Não se pode até falar, por exemplo, em pecado. Né? Não se pode. Tem muitas igrejas hoje, sabia, Ramon? Eu não conheço. Se fala mais em pecado. Não pode. Você é orientado. Se você for convidado para pregar em determinadas igrejas, tem líderes que dizem assim: olha, fale sobre assuntos motivacionais. Não fale sobre pecado, mudança de vida, arrependimento, por exemplo, que não dá ibope. Essas coisas não dão ibope, né? Esse é um tipo de graça barata, né? É um tipo de graça barata. Agora, Ramon, por que essa graça barata tem atraído tanta gente, tantos pastores, tantos líderes? Você vê, Dietrich Bonhoeffer falou isso lá na década de 40, né?
ele escreveu um livro sobre discipulado. E isso daí, década de 40 do século passado, já se vão o quê? 80 anos. 80 anos. Por que isso ainda é tão atual nos dias de hoje, Ramon? Então, Paulo, eu acredito que existem muitos fatores por trás disso, né? Não acho que seja uma única coisa. Mas vamos lá, por exemplo, tem muitos cristãos que nunca leram, por exemplo, a Bíblia uma vez na vida. Às vezes a pessoa tem ali 20, 30, 40 anos como cristão e nunca leu a Bíblia. Né? Ela não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Exatamente, né? Então, para que a pessoa possa combater falsos ensinamentos e que até às vezes chamam a atenção e que parecem ser interessantes, ela precisa conhecer as Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi quem nos alertou quando ele disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, eu acredito que um dos fatores decorrentes disso é exatamente a falta de leitura da Escritura, de estudo da Palavra de Deus. Hoje, quer ver, Paulo, uma coisa que me preocupa muito em relação aos crentes do futuro, vamos dizer assim, é que em muitas igrejas a escola bíblica dominical está morrendo, está acabando a escola bíblica dominical. Que tipo de crente nós vamos gerar para o futuro, né? Sem aprofundamento na palavra, sem estudo da palavra, sem interesse, sem vida com a palavra. Então esse é um problema que eu vejo que está relacionado. Problema grave. A isso. Eu digo que o maior problema é, assim, complementando um pouco aí o que você falou, Sim. Só para dar uma clareada, é que se houvesse alguma forma de ensino que substituísse a escola bíblica dominical, que às vezes a palavra dominical para alguns pode ser uma barreira. Sim. O domingo. Mas se fosse escola bíblica sabadal ou sexta-feiral, será que as pessoas iriam? Não. Não. Então não é a questão do dia que é o problema. O problema é a perda do interesse pela palavra. A perda do interesse, exatamente. Pelo ensino, pelo aprofundamento. Veja bem, a própria leitura pessoal, né, sim, das Escrituras. Sim. O cristão, ele deve ler a Escritura todos os dias, diariamente. Ele precisa fazer isso. Mas muitos cristãos não fazem. Então, eu vejo que um dos problemas relacionados ao que você falou está baseado nisso aí, a falta da palavra. Veja bem, Ramon... Esse eu acho que é o ponto nevrálgico aí, fundamental. As futuras gerações estão, assim, atoladas em superficialidades. Segundo alguns estudiosos, que falam que nós agora já ultrapassamos a era pós-moderna, né? Não Sim. sei nem qual é a era agora que a gente vive. Mas os cristãos pós-modernos, eles são dominados por uma mentalidade que são os cristãos que vêm da sociedade e entram para as igrejas, né? Pessoas que vêm dessa sociedade superficial, Sim. individualista, sem conteúdo sólido. Então, esse modelo de homem, esse modelo de ser humano, quando ele vem para as igrejas e eles... vai gerar cristãos fracos. E eles vão ser desafiados a serem discípulos de Cristo. E a gente sabe que o discipulado precisa de conteúdos, precisa de fundamentos, Sim. precisa de uma base sólida na vida. Eles não estão nem aí para isso.
Eles não querem isso. Não estão preparados, né? Tem um livro, se não me falha a memória, que eu me lembrei aqui agora, mas não vou saber se está o autor. Sociedade Líquida, né? Sociedade Líquida. Sociedade Líquida. Eu também me esqueci o autor. É um livro que vai tratar dessa sociedade mais vazia, essa sociedade sem fundamentos, né? Uma sociedade despreparada, né? E eu vejo que a igreja, ela, em relação assim, ao futuro que a gente vislumbra aí, a gente tem visto assim, crentes muito fracos, né? Por exemplo, a gente observa, né, que muitos jovens, quando entram na faculdade, são confrontados com a sua fé e não estão devidamente preparados para combater pensamentos que às vezes vêm contra a sua fé. Pensamentos filosóficos mesmo. Porque eles não têm fundamento, né? Eles não querem estudar, não querem ler. E muitos acabam se deixando levar. Se deixando levar. Realmente a gente está numa situação muito complexa. Mas não vamos ficar chorando leite derramado. A gente precisa pensar em alguma coisa para a atualidade, para esse modelo de sociedade, para esse modelo de mundo que a gente vive. Como é que a teologia pode ajudar a essa igreja, vamos dar o nome de igreja líquida, essa igreja que cada vez está ficando mais rasa, mais superficial. Como que a teologia pode ajudar essa igreja? Paulo, eu entendo assim que no caso nosso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem assim tido uma preocupação muito grande, né, na formação dos nossos obreiros, né? Você sabe, nós temos hoje acho que 10 seminários espalhados aí pelo Brasil, a maioria está cheia de alunos. Todo ano os seminários formam, né, pastores, e esses pastores são distribuídos aí pelo Brasil afora. Então nós temos bons acadêmicos, vamos dizer assim, né? Mas eu creio que o problema maior está quando o obreiro chega, né, para trabalhar na sua igreja local. Então, na igreja local, nós precisamos tentar influenciar as pessoas através do ensino teológico, do ensino da palavra de Deus, levando para ela, né, as verdades sagradas, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus. E a gente está perseverantemente, né, ensinando, fazendo o nosso trabalho, pregando com fidelidade a palavra, ensinando através de estudos, discipulados, né, a gente não parar, não desistir, porque foi isso que Jesus fez. Mesmo diante das contrariedades, das adversidades, das dificuldades, ele não parou de fazer o que ele estava fazendo, o que ele se propôs a fazer. Da mesma forma, eu penso que nós, pastores, líderes, precisamos fazer repetidamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E que, de alguma forma, os frutos virão. Às vezes não na proporção que a gente gostaria, mas eles virão. Quando a gente pensou nesse projeto aqui do TPM Podcast, foi de tentar trazer a teologia mais para perto da vida cotidiana. Sim. Muitos pastores, eu acho que aí entra na questão da formação teológica que hoje é dada, não só na igreja presbiteriana, mas em outras igrejas históricas. Se eles não atentarem, os responsáveis por essa formação, né, a Junta de Educação Teológica e tal, por aí vai, se eles não atentarem da necessidade de relacionar a teologia
com o cotidiano. Com a vida prática das pessoas. Por exemplo, com a tecnologia. Qual a relação que a teologia pode ter com a tecnologia? Como é que a gente pode utilizar o TikTok de uma maneira criativa que apresente uma proposta de vida diferenciada? Quer dizer, como que a teologia pode se relacionar com os problemas sociais das que são terríveis e que atingem muitas pessoas, baixos salários, né? Porque se nós deixarmos que apenas outras comunidades, outros não pensadores, mas pastores, outras linhas de pensamento toquem nessas questões, e nós que temos uma teologia saudável, uma teologia que tem um fundamento, que tem uma base, se a gente não tocar nessas questões da vida cotidiana, e para mim, talvez seja aí onde os seminários precisam melhorar, precisam se especializar. Sem dúvida, sempre temos o que melhorar, né? Como que a teologia vai tocar a vida cotidiana das pessoas? Em que área? Então, o TPM, esse projeto aqui, visa essa ideia, né? Sim. Olha, Paulo, a gente precisa que cada vez mais nós, cristãos, tenhamos consciência do nosso chamado, do nosso papel enquanto discípulo de Cristo. Nós precisamos, de fato, estarmos envolvidos com as questões sociais do nosso tempo, em qualquer época. A igreja, ela precisa se envolver com a sociedade. Hoje, por exemplo, é muito comum você ver, assim, uma ideia: cristão não entra em política. Né? Aonde que está isso? Né? Não, o cristão, ele precisa estar na política, não só na política, ele precisa estar em todas as áreas da sociedade. Ele é um cidadão, né, desse mundo também. Ele é um cidadão do céu, mas ele é também um cidadão dessa terra. Então ele tem deveres, ele tem compromissos. Jesus Cristo disse que esses seguidores, esses discípulos deles, são a luz do mundo, são o sal da terra. Então como que a gente vai ser sal e luz escondido? Não podemos. Nós temos que nos envolver com as questões sociais do nosso tempo, de qualquer época. Seja do passado, de agora, do futuro. Muito bom, muito bom. Boa. Esse processo, não sei se foi o próprio Dietrich Bonhoeffer que ele disse que o cristão precisa ter uma Bíblia debaixo do braço e o jornal do dia no outro braço. Eu gosto de me informar sobre tudo que está acontecendo. Hoje o jornal, papel não, mas hoje a gente precisa ler o que é que está no mundo, né? Precisa saber o que está acontecendo, a né? internet, que é o fenômeno... Porque tem cristãos, né, que infelizmente eles colocam, parece que uma venda nos olhos, não querem saber de nada. Vai falar sobre um assunto, não quero falar sobre isso. Vai falar sobre, não quero discutir sobre isso. Não falo sobre política. Como ser discípulo em meio à política, né? Como ser um discípulo cristão em uma sociedade corrompida. Agora, é claro, né, Paulo, que entrar na política, né, para não fazer a diferença, é melhor que não entre mesmo. Né? É melhor que não entre mesmo. Que já tá aí, né? Não adianta. Nós precisamos de políticos como José, por exemplo, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem sério, um homem que, antes de qualquer coisa, estava comprometido com Deus. Então, esse tipo de gente é importante na política. Só que, às vezes, se a pessoa não conseguir ser como José, é melhor que não entre mesmo. É melhor ficar de fora. Amor.
Infelizmente, né, nós temos assim péssimos exemplos, né? Péssimos exemplos de pessoas que entraram por esse caminho aí e se perderam completamente. Mas, Ramon, vamos lá. O discipulado na prática. O discipulado na prática em uma sociedade em transformação constante. Vamos conversar sobre isso agora. O que é que você tem feito? O que é que você tem visto, tem lido? Como é que a gente pode fazer o discipulado na prática em uma sociedade onde as pessoas não têm tempo, as pessoas elas não gostam de ler, elas não querem que ninguém se meta na vida delas, uma sociedade extremamente individualista. Como é que isso pode acontecer na prática? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que a gente só tem condição de fazer o discipulado porque, primeiro, é uma ordem de Jesus. Então, ele mandou que nós fizéssemos isso. Não tem opção, não é opcional. Não é opcional. Nós temos que obedecer. Boa. Né? Então, a obediência. Só que quando a gente parte para fazer e para obedecer, nós vamos enfrentar dificuldades. É um fato. As dificuldades, elas existem, né? Você tocou numa questão aí, a falta de tempo, a correria, a pessoa agenda e fura e tal. Eu, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu estou discipulando e acontece demais. E essa semana não deu. Vamos remarcar para a semana que vem, né? Chega a semana que vem às vezes, e hoje também não deu, vamos remarcar. Então a gente enfrenta isso, né? E isso não pode ser um fator desmotivador para a gente parar, desistir, desanimar, porque estamos enfrentando dificuldades. Não. Antes de tudo, temos uma ordem. Temos que obedecer e temos que enfrentar as adversidades, as dificuldades que se interpõem no nosso caminho para que possamos, né, cumprir o ID de Jesus. Então, eu penso que a gente tem que insistir, apesar, né, de frustrações, de desânimo, desses problemas que acontecem aí. Então, eu tenho vivido isso no meu ministério, Paulo. Eu tenho procurado discipular, né, pessoas, e às vezes eu noto, percebo, né, as dificuldades decorrentes, por exemplo, dessa questão aí da falta de tempo, de não dar, cheguei cansado e tal. Mas, por outro lado, eu vejo também que há uma certeza, há uma garantia, né? Porque o Senhor Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim, né, eu não lanço fora. Então tem aqueles que virão a Jesus e que pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele irá nos usar para alcançar essas pessoas, porque é uma ordem dada por Ele e só existe a possibilidade do sucesso porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, Mateus 28, 20, e lá em Atos 1, 8 ele disse que nós receberíamos poder. Então é o poder do Espírito que nos habilita, nos capacita para vencermos as dificuldades que a gente tem quando a gente vai realizar um trabalho como esse, que é o trabalho de discipulado, né? Trabalho muito difícil, né? É difícil, não é fácil, é verdade. Trabalho muito difícil. Você tocou num ponto interessante. Não desistir. Perseverar. Exatamente. Mesmo quando os problemas forem cada vez maiores, mais difíceis. Porque foi assim com os nossos primeiros pais, lá, os cristãos lá do início, né? A igreja primitiva. Eles tinham dificuldades assombrosas. E eles, por onde foram fazendo isso aí. Eu estava pensando aqui, Ramon, enquanto você estava falando, a igreja primitiva enfrentava uma grandiosíssima dificuldade, que era a perseguição.
Sim. Ser cristão naquela época era uma coisa muito perigosa. Não era uma coisa fácil, não. As pessoas poderiam perder, elas podiam perder tudo. Uhum. Elas podiam perder casa, podiam perder a própria família. O imperador Cláudio, no ano 51, confiscou lá os bens, né, dos cristãos daquela época. Tomou tudo. Imagina, cara. Perder tudo. Você perder tudo porque você quer ser um discípulo de Cristo. Eu acho que os nossos cristãos líquidos não estão preparados para essas dificuldades, né? É lógico, as dificuldades são de outra monta, possuem outra característica, né? Hoje em dia é falta de tempo, é o corre-corre, pessoas que você não pode apertar um pouquinho, né? Senão elas vão embora. Você não pode falar para elas sobre o senhorio do discipulado, né? Quem é o Senhor, quem manda na vida delas, né? Porque elas querem continuar mandando em suas próprias vidas. Não entendem, né, certas coisas, né? Mas a perseverança naquilo que a gente entende que é a verdade é o ponto central, né? E que precisa ser destacado. É verdade. Valeu, Ramon. Eu acho que para o nosso primeiro aqui podcast, a gente vai, durante um tempo, estar falando mais sobre essa questão do discipulado. Não vai ser a primeira vez que você vem aqui, você virá aqui outras vezes. Mas eu queria finalizar o nosso podcast de hoje, o primeiro, pedindo a você algumas dicas práticas sobre como fazer o discipulado em tempos de crise. Ou seja, tendo como base, tendo como fundamento a teologia. Como é que a teologia me ajuda nos dias de hoje a praticar o discipulado? Bom, eu não sei se eu entendi aí a sua pergunta, né? Como essa teologia me ajuda na prática do discipulado. Por exemplo, é que você tocou num ponto lá atrás, você colocou um aspecto. Sim. Da graça barata. Então, como que a graça cara, graça que não é barata, por exemplo, que teve um preço, como é que essa graça me ajuda a fazer o discipulado com pessoas como nós temos hoje em nosso meio? Olha, Paulo, nós não podemos abrir mão, né, da verdade. Não podemos negociar a verdade. Negociar a verdade não tem como. Não tem jeito. Né? Tem muitas pessoas que às vezes usam de certas estratégias, de certas técnicas, de certos artifícios, né, vamos dizer assim, para poder às vezes atrair pessoas, né? Então isso nós não podemos fazer, nós não podemos negociar a mensagem do Evangelho. Nós temos que... Então essa primeira coisa é tão importante que talvez a sua igreja vai ficar vazia, Ramon. Talvez vai. Mas, por exemplo, se a gente analisar, né, Deus está mais preocupado numa igreja cheia, onde as pessoas, né, não estão entendendo de fato o que é ser cristão, ou uma igreja, às vezes, que não está tão cheia, mas o povo ali está entendendo o que é, né, ser cristão. Você pega, por exemplo, a Igreja de Cristo, quando ela começa, Jesus começa apenas com 12 seguidores. E por onde ele passava era uma multidão seguindo daqui e dali. Jerusalém aplaude Jesus, recebe Jesus maravilhosamente e crucifica ele. Mata ele, né? E quando a igreja começa de fato, você pega lá Atos dos Apóstolos, né?
Quando a igreja de Cristo começou no pós-Jesus, né, que ele vai ao céu, ele é assunto ao céu e fica a igreja para dar conta do recado, a Bíblia fala lá em Atos 1 que havia 120 pessoas. Então você tinha uma comunidade relativamente pequena, não é? E depois, quando essa igreja ela vai crescer, e a gente tem esse desejo que a igreja cresça, né, sem dúvida, e a gente quer que ela cresça muito, no entanto, você vai ver que a igreja ela se reunia nas casas, não é? Então você percebe que essa foi uma estratégia muito interessante para que a igreja de fato avançasse, não como uma mega igreja, mas como igrejas contextualizadas, igrejas que estavam presentes ali na sociedade, na vida das pessoas, nas casas. Hoje, por exemplo, você pega aí uma igreja hoje aí com 1.000 membros. Se você falar assim, vamos botar 100 aqui para começar uma outra igreja ali no bairro, o pessoal não quer não. Não quer sair do comodismo, não do quer, bom. Não quer. Fala, vamos pegar 50 aqui, vamos começar uma igreja no bairro tal. Não, tá tão bom aqui, né? Vamos sair daqui não, tá igual Pedro lá, né? Vamos fazer aqui as tendas aqui, vamos ficar aqui, Senhor. Essa é uma dificuldade real dos tempos de hoje, né? As pessoas não querem sair de suas megas igrejas para se espalharem mesmo na sociedade, para estar presente em todos os bairros, todos os lugares. Querem ficar ali. Veja só, Ramon, esse negócio de não negociar a verdade que você pontuou aí, e para mim esse é um ponto teológico. Sim. Né? É um ponto teológico. Você não negociar a verdade diante da possibilidade de você perder pessoas. Uhum. Isso é muito sério. É muito sério. E em termos práticos, quando nós falamos para as pessoas, mostramos para as pessoas o que elas podem perder em seguir a Cristo, há uma possibilidade grandiosa delas caírem fora também. Porque hoje em dia se vive uma vida cristã de que as pessoas têm que ganhar. Ou seja, você venha ser cristão que sua vida vai melhorar. Vai melhorar, vai mudar, você vai ganhar o mundo agora. É o que eu chamo do discipulado tabajara. Venha que vai melhorar. E na verdade as pessoas não querem, né? Quando você diz que não é assim, né? Porque o cristianismo requer, o que é que Jesus fala, né? Tome a sua cruz, né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me, né? Então, a renúncia é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. Não é fácil, mas é necessária, né? Ramon, para finalizar então nosso podcast, qual é a mensagem que você vai deixar aqui para os nossos parceiros, mensagem que você vai deixar para essa galera que vai nos assistir e para o mundo de hoje, para a sociedade de hoje? Qual é a mensagem que você poderia deixar? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar nesse momento é a seguinte: não importa aonde você esteja, se a sua igreja é uma igreja pequena, se tem aí apenas 10, 20, 30 pessoas, se você está numa empresa, todo mundo, né, que está ali parece que está contra você e você às vezes parece que fica até cansado de fazer a mesma coisa, a minha palavra é: não pare, continue, permaneça, sendo cristão no seu bairro, influenciando a sua casa, a sua família, a sua escola, o seu trabalho. Se você trabalha num meio hostil, num meio extremamente difícil, né, de ser cristão, de viver os ensinos de Cristo, não pare, não desista, né?
porque isso é o que o Senhor espera de nós, que a igreja prossiga, que a igreja continue caminhando, continue pregando, continue trabalhando, e os frutos virão no tempo do Senhor. Valeu, Ramon, muito obrigado, cara. Valeu demais. Bom demais. Muito bom estar com você também. Muito bom, que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse podcast vão ficar impactadas. E você aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o seu joinha, tá? Assista, divulgue, passe para frente, porque nós estamos levando a teologia do Reino de Deus onde você está. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.